Olá, crianças! Segunda-feira, começando mais uma semana de aulas e hoje começamos com a nossa aula de ensino religioso. E dando continuidade ao assunto da semana passada, que é sobre a história de Moisés. Então, eu vou continuar a história, tá bom? E como versículo base, vamos ler aqui em 1 Pedro 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo foi o mesmo da semana passada, porque a história é uma continuação, tá bom? Então, mas essa história que eu vou contar para vocês, ela se encontra lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 até o capítulo 2, versículo 10. Então, se vocês tiverem interesse aí na casa de vocês, tiver uma Bíblia, pode pedir para a mamãe e papai estarem lendo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vocês lembram que Faraó, ele querendo que o povo de Deus, os israelitas, parassem de crescer, né? O número de pessoas toda vez estavam tendo mais e mais pessoas israelitas. Então Faraó pediu para que ordenou, né? Pediu não, ordenou que as parteiras, toda vez que ajudassem as mulheres israelitas a terem os bebês, se fossem homem, matassem esses bebês. E se fossem menina, poderia viver. Mas as parteiras, elas temiam a Deus, então elas não fizeram isso. Então ele ordenou que os soldados agora fizessem isso. Toda vez que eles soubessem que tivesse nascido algum bebê, verificassem se nasceu homem. Se fosse homem, eles deveriam jogar aí nesse rio, no rio Nilo. Então, muitos bebês morreram por causa dessa ordem do faraó. Mas certo dia nasceu Moisés. E a mamãe de Moisés conseguiu ainda esconder Moisés por 3 meses. Mas quando ela viu que não dava mais para esconder, ela pegou um cestinho, tapou todos os buraquinhos daquele cesto e colocou no rio. E deixou que as águas do rio guiassem o curso do cestinho. Mas pediu para que a irmãzinha Miriam pudesse observar para onde é que o rio levasse o cestinho. E agora eu vou continuar. Para onde é que esse rio, esse cestinho, né, com o bebê Moisés, ele foi parar? Então, ali perto tinha uma princesa. A princesa, ela estava se banhando junto com as outras empregadas dela, né, no rio. E aí então, de repente, ela viu o cesto e mandou suas empregadas buscar aquele cesto, né? Porque ela ficou curiosa em saber o que é que tinha ali. E o neném chorava, mas chorava tanto. E a princesa ficou com tanta pena daquele bebê. Então ela resolveu ficar com ele e deu-lhe o nome de Moisés, porque esse nome significa tirado das águas. Não era ali que Moisés estava mesmo, nas águas? Então, e a Miriam, a sua irmã, a irmã de Moisés, estava só observando. E quando ela viu que a princesa disse que queria ficar com o bebê, ela logo foi rapidamente, tão esperta que era, ela foi em direção à princesa e perguntou se ela não ia precisar de alguém que amamentasse o bebê. Então, a princesa disse que sim, claro, que eu preciso de alguém que amamente o bebê. Então ela foi buscar alguém. E quem foi esse alguém, gente? A própria mãe. Então, a mãe dela, que é a mãe de Moisés também, a princesa estava pagando para ela para amamentar o próprio filho. Olha só como Deus age. Olha só como Deus fez. Não é lindo isso? A mãe tão preocupada porque teve que deixar o seu filho no rio, mas Deus conduziu que ele fosse até a princesa. E a princesa se agradou tanto do bebê e ainda mais pediu para que a própria mãe amamentasse o bebê. Que lindo, não é? Então Deus cuidou de Moisés o tempo todo e o livrou de muitos perigos, porque a partir do momento que ele estava no rio, ele poderia ter se afogado,
mas Deus o livrou de muitos perigos. E assim Deus cuida de nós também. Também nos livra do mal. Então, às vezes, a gente nem sabe o que aconteceu durante o dia, porque Deus nos livrou. E às vezes até vemos, sim, os livramentos do Senhor. Mas Deus, ele sempre está conosco, sempre está cuidando de nós. E assim como fez com Moisés. Então, semana que vem, vamos continuar essa história para ver aonde que vai dar, tá bom? Então, bom que vocês, lembrando do versículo em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, que a gente possa lançar todos os nossos problemas, porque Deus, ele cuida de nós, tá? Então, vamos para a nossa aula de matemática agora. E na nossa aula de matemática, vamos continuar a contagem dos números. Então, aprendemos números de 1 a 20. Então, vamos relembrar? Contem comigo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, chegamos até o número 20, que legal! E agora, tenho aí, ó, meus potes de ouro. Só que tem alguns números faltando. Vamos descobrir quais são esses números? Então, eu tenho o número 1, 2. Agora eu tô com um pote vazio. Qual é o número que vem depois do 2? Quem respondeu 3 acertou. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. O próximo tá vazio. O que vem depois do 4? 5. Muito bem, quem falou 5? Então, 5, 6. Então, depois do número 6, vem o número 7. Quem falou acertou. Então, 7, 8, 9. Depois do 9, vem que número? 10. Então, 11, 12, 13. Depois do 13, 1 e o 3. Vem que número? 14. 1, 4. Então, vem o 15. Depois do 15. 16, 1, 6. 17, depois do 17. 18, 1, 8. 19, 20. Acabamos aqui. Atividade, vocês irão fazer a página 191 e 192, que é sobre esse assunto. Então, a página 191, vocês irão ligar a quantidade de desenhos, de objetos, aos seus números correspondentes. Então, é aí que vocês vão praticar a contagem, tá bom? Então, quantas bonecas tem? Aí vai contar. Então, quantos números equivale aqui? Se é 11, liga para o 11. São 12, se são 15, se são 18, se são 19. E a página 192, vocês irão desenhar 13 corações, quero 13 apenas. E aqui fazer um X em 20 folhas. Então, aí vocês vão contar uma por uma até dar o número 20 e fazer X em cada uma, tá bom? Então, isso. A aula de hoje é essa, meus amores. Então, beijo e até a próxima aula. Tchau!